E na Grécia Antiga, que é o nosso conteúdo de hoje, a gente vê algumas coisas um pouco semelhantes com o Egito Antigo, mas principalmente coisas que se afastaram da arte do Egito Antigo. Por quê? Vamos pensar no que a gente conhece da sociedade da Grécia Antiga. A gente sabe que lá foi o berço da filosofia, a gente sabe que lá foi o berço do teatro. Então, tendo tudo isso em mente, a gente vê que tem uma valorização do indivíduo muito grande. Enquanto no Egito Antigo era uma arte anônima, em que a individualidade não era valorizada, era só religião, aqui na Grécia Antiga a gente vê o contrário, a gente vê a valorização da razão, do pensamento individual de cada um, é muito mais importante do que a fé em divindades, certo? Então, inicialmente, eles vão imitar esses egípcios em algumas coisas, mas rapidamente eles vão se afastar disso, tá? Porque eles acreditavam em coisas muito diferentes, a sociedade era muito diferente. Vamos pensar lá no que vocês já estudaram sobre a Grécia Antiga, que eles eram uma sociedade que valorizavam muito tanto o culto ao corpo como o culto à filosofia. Então, eles estavam preocupados em construir um ser humano que fosse perfeito completamente. E para isso precisa existir uma valorização do indivíduo, muito diferente do Egito. Vamos começar falando da escultura. As primeiras esculturas gregas foram inspiradas em esculturas egípcias, principalmente nas técnicas, as técnicas que eles aprenderam com os egípcios de esculpir esses grandes blocos. Então vamos olhar essa primeira escultura aqui, essa pessoa vista de frente com essa posição rígida, era chamada de kouros, com K aqui. Então, eles vão começar fazendo esse tipo de escultura. A gente está vendo que eles estão mais preocupados já com uma representação realista, a gente está vendo proporções humanas corretas, músculos, uma posição que não é impossível, mas a gente está vendo essa pessoa muito rígida ainda. Já existe a preocupação com simetria, já existe tudo isso, mas a gente está vendo essas pessoas muito rígidas ainda. Com o tempo, eles vão se separando um pouco disso, um pouco dessa representação rígida do Egito e vão dando uma cara própria para suas esculturas. Então, por exemplo, a gente já começa a ver aí uma criação de oposição. Vamos olhar para essa escultura. Eles vão começar a opor os membros tensionados com os membros mais relaxados. Então, olha só a mulher aqui. Uma perna esticadinha, outra perna mais dobradinha, mais relaxada. O tronco, um lado mais contraído, outro lado mais relaxado. O próprio braço dela. Um braço está segurando firme em um objeto e o outro está mais relaxado. Por quê? Porque é assim que a gente se comporta. Essa figura parece uma figura muito mais real do que essa, se a gente colocar em comparação. A gente nunca fica parado, rígido, duro desse jeito. Quando a gente fica parado, a gente está sempre com um membro mais contraído, outro membro mais relaxado. Por isso eles vão começar a trazer isso. E além disso, gente, a gente vai começar a perceber uma personalidade dentro dessas figuras humanas. Por quê? A gente olha para essa pessoa, a gente consegue deduzir alguma coisa sobre ela, a gente só vê uma figura humana e pronto. Existe, a gente consegue imaginar alguma personalidade, alguma emoção nessa pessoa? Não. Mas nessa aqui que a gente está vendo já a mulher olhando distante, ela não está olhando para frente fixa, ela está olhando para o lado, está olhando distante para alguma coisa, parece pensativa, parece que tem muito mais emoções humanas aqui do que tem aqui, certo? Então, essa ideia das dualidades e das oposições é o que vai acabar ditando, a criação dessas esculturas deles. A princípio, eles vão pensar no contraído e relaxado, mas depois eles vão pensar numa série de dualidades. Por quê? Porque o ser humano é um ser humano contraditório. Muitas vezes a gente quer várias coisas ao mesmo tempo, coisas que não dialogam entre si, coisas que são impossíveis de coexistirem. Então eles vão trazer essa dualidade humana para dentro das obras de arte, principalmente para dentro das esculturas. Então, o masculino e o feminino, o nu e o vestido, a gente vai ver tudo isso aqui nessa escultura, por exemplo, o homem e a mulher, um vestido, o outro nu, a gente vê um forte, outro fraco, um em pé, outro caído, um violento e o outro mais debilitado. Então, essa questão das dualidades está presente, além, é claro, da dualidade
Além, é claro, da oposição entre os próprios músculos humanos, do rígido, do contraído, do tensionado, que eu já mostrei para vocês na anterior, ok? Então, essa dualidade, eles tentam trazer essa dualidade para dar dramaticidade, porque também a Grécia é o berço do teatro, dessa dramaticidade, da tragédia, que eles também construíam teatros de arena, né, que a peça acontecia circularmente no centro, e as arquibancadas eram em pé, crescendo, igual um estádio de futebol. Eles valorizavam muito essa questão da dramaticidade, mostrando esse lado humano, mostrando o lado psicológico do ser humano, e eles tentam trazer isso para as esculturas também. Então, essa dualidade, tanto no modo de representar, como nas ações presentes dentro da escultura, é muito importante nesse momento. Então, pessoal, aqui, ó, o grande desafio e a grande conquista da escultura desse período foi a representação não de uma figura apenas, mas de grupos de figuras, grupos escultóricos, grupos de figuração, esculturas que possuem mais de uma pessoa, que mantivessem a sugestão de mobilidade e fossem bonitos de todos os ângulos. Então, essa foi a grande conquista deles. Essa escultura, a gente está vendo um lado dela, mas se a gente circulasse ela teria essa beleza e essa dramaticidade por todos os ângulos dela. E essa outra escultura aqui, ela é uma escultura que estaria na parte da frente de um navio, né? Como se fossem as asas, mostrando essa ideia da liberdade. Ai, cadê a cabeça? Cadê o braço? Infelizmente foram perdidos com o tempo. Quando se encontrou, ela já não tinha mais. Mas mesmo assim a gente consegue perceber como o artista traz essa leveza. O objeto aqui, o material que foi utilizado é pedra, é mármore. Mas olha só a leveza que o artista conseguiu trazer para esse pano, para essa delicadeza dos panos caindo, a riqueza dos detalhes. Então essa escultura ela é tida como um ideal de beleza. Essa daqui é a Vitória de Samotrace. Ela é tida como um ideal de beleza dessa época. Como um ideal de beleza da arte grega, que depois os outros artistas que vão se inspirar na arte grega vão retomar isso. Então a gente acaba tendo isso, toda essa questão da dramaticidade e do detalhamento. Que daí, ó, a primeira vez que vocês olharam essa daqui, vocês falaram, nossa, muito mais realista que a egípcia, realmente. Mas vamos olhando essas outras aqui para vocês poderem comparar, certo? E a parte psicológica do ser humano aqui é muito importante. Então, esse aqui, o Laocoonte, que está sendo estrangulado pela serpente junto com os filhos dele. Também estava faltando um pedaço do braço quando foi encontrado, faltando um pedaço da mão do menino, porque infelizmente essas coisas aconteceram, foram perdidas e não dá pra gente recuperar mais, porque é pedra, enfim. Mas a gente percebe aqui toda a dramaticidade no olhar do Laocoonte, como se ele estivesse dando um grito que a gente nunca vai escutar, um grito de dor que a gente nunca vai escutar. Então, esse momento exato, logo antes de acontecer alguma coisa, logo antes deles morrerem estrangulados, esse momento de dualidade entre o movimento e o parado, sugestão de movimento numa escultura é muito importante. Essa outra escultura aqui desse lado. Então a pessoa tá pegando impulso para jogar o disco, ele tá no momento de maior energia potencial, né? Que ele vai puxar esse disco máximo para trás. Ele tá parado porque ele ainda não começou a jogar o disco, mas a gente consegue entender o movimento dele porque ele já vai lançar o disco. Então, e também toda a contração muscular, a gente está vendo que o corpo dele está retorcido, a gente está enxergando a musculatura, tudo isso, esse detalhamento é muito, muito importante aqui. A gente vê uma conquista da realidade muito grande. Aí, pessoal, na arquitetura, a gente vê o que chama mais nossa atenção na arquitetura grega é a construção dos templos. Que eu falei para vocês que apesar dessa individualidade, eles são seres religiosos, sim, são indivíduos que cultuam a religiosidade, sim. Mas esses templos, o interessante é que eles não serviam para reunir os fiéis para fazer um culto. Não, eles tinham vários deuses, eles eram politeístas, a gente conhece um pouco da mitologia grega, tudo isso eles acreditavam como religião. Mas aqueles templos eram justamente para proteger essas esculturas da chuva e do sol excessivos. Então, eles eram seres religiosos, mas cada um exercia sua religiosidade de um modo muito individual. Então, isso que é interessante da oposição
entre a arte do Egito Antigo e a arte da Grécia Antiga. Aqui a gente tem as colunas gregas, vocês provavelmente já viram em algum lugar. A gente tem essa diferenciação entre elas, a dórica, que é essa daqui sem base, mais simples, e tem a ver com as cidades-estados gregos em que elas eram construídas, e também tem a ver com o período de construção, né? As mais detalhadas foram desenvolvidas posteriormente. Aí a jônica, que a gente tem a base e tem o topo com detalhe, e a coríntia, que a gente tem uma base, mas a gente tem esse topo ainda mais detalhado, mais ornamentado, mais trabalhado. Então a gente vai ver tudo isso, vai ver essa evolução aí na arquitetura. E a arquitetura também sempre vão ter 3 degraus antes de começar a construção do templo mesmo. Então a pessoa sempre subia 3 degraus para entrar no templo. E o interessante também da arquitetura deles é que, como eles vão valorizar bastante a simetria, a gente viu lá em cima no Coros, super simétrico, super exatinho, eles valorizam a simetria. Então esse templo vai ser idêntico se a gente dividir ele no meio. A parte da frente vai ser igual à parte de trás. As duas vão poder ser parte da frente, as duas vão poder ser parte de trás. Ele é exatamente simétrico. Se a gente dividir ele no meio, um lado é igual ao outro. E as colunas também são todas perfeitinhas para conseguir sustentar isso, para conseguir sustentar essa simetria. E sempre tem, então, essa base de 3 degraus. Então, aqui, ó, por exemplo, gente, o Partenon, que era o templo dedicado à deusa Atena. A gente vê aqui as colunas, a gente vê uma coluna dórica, que era aquela primeira, sem a base, só com essa parte de cima sustentando. A parte aqui de trás, infelizmente, se deteriorou, mas essa parte do frontão triangular, essa parte do triângulo em cima da construção, era igualzinha do outro lado. Tinha cobertura também, óbvio, mas foi uma coisa que se deteriorou com o tempo. E sempre a base de 3 degraus, ok? E aqui na pintura, ela apareceu muito mais como um elemento de decoração da arquitetura. Aí, nisso, ela dialoga com o Egito Antigo, ok? Então, a pintura deles também eram pinturas tanto nas paredes, eram pinturas nas esculturas, porque muitas esculturas deles, a gente vê elas branquinhas hoje em dia, mas antigamente elas eram pintadas e coloridas. E a gente vê a pintura nos vasos. Então, a gente não vai ter pintura de quadros. A gente não vai ter uma pintura que é só aquela pintura, aquela cena. Ela sempre está vinculada a alguma outra coisa. Ou pintura nas esculturas, ou pintura nos vasos. E essa pintura dos vasos, representavam pessoas em suas atividades diárias e cenas da mitologia grega. E sempre tem esse contraste. Aí, dialogando um pouco também com a atividade que a gente fez das silhuetas. Porque aqui a gente tem o fundo mais claro com as figuras mais escuras. Aqui a gente tem o fundo escuro com as figuras claras. E a gente está vendo aí, vocês estão vendo que não tem nada de frontalidade, de regra, cada uma está feita de um jeito. Aí desvinculou mesmo da figura da representação egípcia. E a gente tem bastante ornamentação nesses vasos. Então, além das pessoas, a gente tem esses detalhezinhos, essas ornamentações mesmo nos vasos. E aí tem esse esquema de cores, né, do positivo e do negativo, como era um vaso de barro. Ou eles pintavam só as figuras, né, o vaso de barro aparecendo e as figuras pintadas de preto, ou eles pintavam todo o fundo de preto e iam cavando para formar as figuras. Então, o positivo e o negativo aí, como a gente fez a nossa atividade, está super presente.